Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui para vocês. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu decidi falar desse tema porque ontem eu estava vendo algumas coisas, né, sobre essa mecânica quântica, porque estão se falando muito sobre os computadores quânticos, né, se ele vai quebrar ou não o Bitcoin, mas enfim, não é esse o tema que eu quis trazer hoje. Eu quero trazer mais uma reflexão mesmo e uma discussão sobre a nossa criação enquanto homem, a nossa relação com Deus, porque eu acho muito interessante essa, é, essa linha tênue da ciência com a espiritualidade e como ela às vezes fica, como essa linha fica oscilando, uma vez esbarrando ali na espiritualidade, outras vezes ficando ali na ciência. E quero desenvolver um pouco a ideia que eu tenho sobre isso, assim, sobre os meus pensamentos, minhas reflexões sobre isso. E, e eu acho interessante esse ponto do quântico, né? Essa física quântica, né? De que é, né? No geral, assim. Uma coisa bem superficial mesmo é quando a gente observa aquele determinado átomo ali, ele se comporta de maneira diferente. E o que isso se traduz? O que isso quer dizer na realidade? Quer dizer que que existe uma influência quando se tem um observador e quando não se tem um observador, ou seja, a coisa não é fato por si só, ela depende de um observador e ela muda conforme um observador. E isso é meio louco e até ilógico de tentar pensar sobre, porque cai num ponto que não faz muito sentido, né? E aí a gente fica é, justamente refletindo sobre o que é real, o que não é real, o que a gente cria com a nossa mente e o que é um fato comum para todos, né? E, e esse ponto eu acho muito interessante, por quê? Porque ele cai numa área realmente complicada e cinza para a ciência, onde começa a se esbarrar muito mais numa questão filosófica e religiosa de como que funciona o mundo, como que as coisas funcionam. É, nos coloca numa posição assim, caraca, muito provavelmente a gente cria a nossa realidade. Só que o que acontece? Como isso deixa de ser uma coisa cientificamente, fisicamente lógica, acaba sendo muito ignorado por todos, pelos cientistas e, consequentemente, pela população em geral e passa a ser uma coisa ali meio uma sub ou pseudociência, né? E, e bom, eu acredito que na minha visão, a gente puxando por esse lado mais espiritualista, né? Eu acredito muito que a gente vive em Deus, no sentido de Deus não ser uma coisa externa a nós, do tipo, Deus não é o Senhor de barba branca que com seus poderes incompreensíveis para nós nos criou e nos colocou no mundo para que possamos fazer qualquer coisa que a gente não tem noção ainda. Então, no meu ponto de vista, no meu entendimento baseado em livros, coisas, mesmo estudo que eu já fiz e também na minha percepção de mundo, na minha própria meditação sobre o assunto, digamos assim, eu acredito e eu percebo e, e eu sinto. Então, observe que são coisas não necessariamente completamente dependentes de lógica, e isso é um ponto importante, mas que não necessariamente deixa de ser um fato por não usar completamente a lógica. Nesse caso aqui, a gente falando de ciências ainda não descobertas, que é o que eu acredito que seja, baseado esse sim em fatos históricos, muito comum mesmo no Egito,
ou em outros tempos mesmo, onde surgiam doenças, onde as pessoas não sabiam o que era aquilo ali, e elas eram chamadas de doenças mágicas ou doenças incuráveis, que depois a própria humanidade desenvolvendo foi descobrindo, diagnosticando essas doenças e procurando e descobrindo tratamentos. E eu acho que isso faz parte da evolução, né? Hoje em dia mesmo nós temos o câncer como uma grande doença aí que assola a humanidade, né? Que é meio que sem cura, mas já né? Mas assim, tem uns tratamentos que previne e tal, mas não tem aquela cura efetiva. E eu acredito que com o passar do tempo a gente vai acabar descobrindo, sabe? Isso vai ser uma coisa uh, normal. Mas enfim, tô acabando divagando muito nesse ponto. Mas o ponto é, eu acredito que a gente é uma unidade com Deus. E o que significa? Eu acredito que tudo que a gente vive é Deus, na verdade. Então, qualquer coisa aqui nesse ambiente, o ar, as moléculas no ar, os meus fios de cabelo, extremamente tudo, inclusive o vácuo no espaço, é Deus. Essa é a minha visão. Deus é literalmente tudo e qualquer coisa que existe no universo. Essa, para mim, na minha visão, é um conceito que faz sentido e um jeito que eu percebo o que seria Deus, o que minha mente puramente pobre de ser humano nesse atual momento, nesse atual nível de percepção, é onde eu consigo imaginar o que seria Deus, né? E é muito interessante esse conceito porque quando a gente pensa que a gente foi criado por Deus, o jeito que eu percebo, o jeito que eu vejo isso é muito mais uma questão de um movimento de energia de separação, digamos assim, uma energia negativa que foi ali aplicada, e então foi possível essa separação, essa diferenciação mesmo de seres para com Deus, mas isso não necessariamente e muito provavelmente, né, é uma coisa ruim. Não, o que eu entendo, o que eu acho que acontece é simplesmente a obra de Deus sendo feita. E isso se aplica à ciência, inclusive, sabe? Tipo, a natureza, como as coisas funcionam, como a gente vai descobrindo as coisas à medida que o tempo passa para nós. E mesmo o tempo é uma dessas criações divinas feitas com essa energia de separação, como se Deus fosse aqui o todo e quando ele começasse a sua criação ele fosse separando coisinhas diferentes ali para criar uma obra toda, mas que ainda assim pertence a ele, porque ele é tudo e é todos, né? E eu acho muito interessante também, agora falando mais dessa unidade com Deus, porque acaba sendo um paradoxo, sabe? Assim, ao mesmo tempo que a gente, que nesse conceito a gente é Deus, porque a gente vive em Deus, a gente meio que o corpo, meio que vivendo no corpo de Deus, a gente está separado de Deus. A gente não é um completo Deus porque a gente tem a consciência da nossa própria ignorância, né? E se a gente não tem, a gente é mais ignorante do que quem já tem, né? Digamos assim. Então, você acaba caindo num paradoxo, tipo assim, cara, eu sou Deus e ou eu sou um pedacinho dele, ou eu fui criado a partir dele, mas eu vivo nele. Só que eu sou muito falho, muito zoado, muito cheio de defeitos e tal. Aí que tá. Aí eu acho que é uma questão de, de visão do todo mesmo, sabe? O zoom out lá. Por quê? Porque
a gente acaba tendo percepções limitadas, percepções muito simplórias das coisas. Por exemplo, a questão dimensional. A gente vive hoje numa terceira dimensão, e eu vou fazer um vídeo depois falando sobre dimensões, que é um tema legal, inclusive. Mas a nossa visão, que é um dos nossos sentidos de percepção mais importantes, né, digamos assim, a nossa própria visão é uma visão em segunda dimensão. O que eu quero dizer com isso? Como que eu vou exemplificar? Ah, já sei. Voltei. Tá vendo essa bola? Essa bolinha de golfe, você olha para ela assim, ó. O que você vê na verdade? Você não vê a tridimensionalidade dessa bola. Você deduz. Por que eu falo isso? Porque o que você na verdade vê é a circunferência dessa bola. Ou seja, você vê basicamente um círculo. Mas como você tem a percepção de luz e sombra e tudo mais, e você sabe que eu giro isso aqui, você consegue ver lá atrás, mas ver exatamente, você não está vendo essa parte daqui, certo? Você está vendo um círculo. Mas depois eu entro em mais detalhes sobre isso. O ponto que eu quis chegar aqui é que justamente a nossa própria visão, a nossa própria percepção da realidade acaba sendo distorcida, porque no próprio ato de ver, a gente não enxerga com a visão, né? com esse sentido da visão, a gente não tem a percepção da própria dimensão que a gente vive. A gente não capta essa percepção. Mas enfim, vou deixar mais detalhes disso para um vídeo falando sobre planos. E aí, o que eu acho muito interessante dessa percepção também é que a gente que a gente acaba chegando num paradoxo de Deus único, só tem um Deus, tá, ok, tem um Deus todo-poderoso lá, só que ao mesmo tempo a gente tem essas criaturas divinas e sagradas e que vivem no próprio Deus. Então, querendo ou não, a gente não faz parte de Deus, então fazendo parte de Deus a gente não é Deus, digamos assim. Vamos pegar um exemplo mais esdrúxulo, sei lá, para comparar. O meu braço aqui. O meu braço é o Felipe, ele me define como Felipe, ele é meu, ele faz parte do meu corpo, então ele me define, falando de corpo, né, não falando de mente ou espírito ou consciência, falando de corpo. Então eu tenho essa percepção assim que acaba sendo realmente paradoxal. Cara, se eu vivo num corpo divino, se eu faço parte do todo que é tudo que existe, se eu colocar ele como a unidade, como ser único, como o próprio Jesus, né, falou sobre essa unidade com o Pai, a gente tem esse paradoxo. Ao mesmo tempo que, vamos pegar Jesus, né, como esse exemplo, ao mesmo tempo que Jesus era Deus, é Deus, ao mesmo tempo que ele ao mesmo tempo ele não é. Isso que é de bugar a mente. Como você pode ser e não ser uma coisa ao mesmo tempo? Aí cai de novo naquela nossa mentalidade ainda presa ao tempo e espaço. Muito difícil para a gente extrapolar essa ideia de tempo e espaço, porque para a nossa consciência limitada aqui, a linha do tempo é uma coisa muito importante para criar ligações de raciocínio lógico para que a gente possa entender alguma coisa. Só que até isso faz parte de uma criação de Deus, até isso que eu digo, o próprio tempo e espaço. E isso é muito louco, e isso faz a gente refletir muito sobre, inclusive, essas divindades, né? Tem até um fato interessante que é quando o cristianismo
estava expandindo assim, né, na Europa e tal, a galera, muitas das pessoas aceitavam esse novo Deus, né, esse Jesus como novo Deus, assim, mas muitas dessas pessoas que tinham essa cultura pagã, né, acreditavam em vários deuses para coisas diferentes, acabavam não conseguindo compreender como poderia existir só um Deus, né, digamos assim. E aí usavam, inclusive, continuava a cultuar esses deuses pagãos, assim, né? Esses deuses paralelos, e foi até uma forma que a Igreja Católica usou na questão dos santos, né? Para fazer com que essa população entendesse ou, é, ou assimilasse ainda mais o cristianismo, né? Tipo assim, poxa, vamos trazer esse conceito de homem santo para que eles consigam justamente separar essa figura de Jesus Cristo como o Senhor Salvador, como Deus, e os santos ali como uma espécie de subdeuses, né, digamos assim. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente pode realmente entender que é paradoxal. Tipo, cara, você é monoteísta ou você é politeísta? E meio que acontece os dois ao mesmo tempo, porque você pode acreditar no Deus único, como o ser único, poderoso, criador de todo o universo, mas você também pode entender seres santos ou seres que estão um pouco além ou muito além, como uma espécie de deuses também, só que todo mundo inserido num ser único. Isso é uma viagem, né? Eu tenho uns outros pontos aqui que eu anotei para não esquecer de falar. E, e aí cai na nossa própria criação, né? Tipo assim, a própria criação humana ou dos outros seres vivos ou da natureza em geral, eu vejo como realmente como aquela graça divina, né? Tipo assim, foi quase não, é um jeito de pensar assim, pensar que Deus como artista está fazendo sua grande obra de arte. E, e a gente, sendo parte dessa grande obra de arte, fomos criados, só que de uma maneira muito simples e ignorante, assim, tipo uma centelha muito sutil do que é toda a energia gigantesca e toda poderosa que é o universo inteiro, que é tudo que existe, que é Deus, né? E eu vejo a gente sendo criado dessa forma para ser justamente contribuintes, justamente fazer parte de uma obra que a gente não tem nem noção do tamanho que é. E a gente vai vivendo, vai experienciando, vai desenvolvendo, vai percebendo cada vez mais. Eu acho que até chegar num ponto que a gente vai... Na verdade, eu não acho que chega num ponto. Na verdade, eu acho que isso é completamente infinito. Porque eu caindo de novo no conceito de tempo e espaço, né? Eu acho que a gente cai a gente vive num ciclo infinito de percepção da obra divina como um todo. Como que eu posso explicar esse ponto de uma melhor maneira? É como se você fosse estudar arte mesmo, você fosse estudar música, vamos pegar a música como exemplo. Então, tipo, você escuta uma música, você é cru e você não entende nada, zero, zero, zero de música. Não entende nada. Tá, você escuta aquilo ali, você vai ter um tipo de percepção. À medida que você estuda e compreende
cada nuance, cada detalhe daquela música, uma virada de tempo, um ritmo diferente que a música te dá ali para te comunicar, te passar alguma informação ou emoção. Aquele instrumento que foi inserido ali naquele exato timing ali. E aí você vai percebendo, você já conhecia aquela obra antes, você já conhecia aquela música, mas você vai aprofundando tanto naquela arte ali, naquela obra, que você vai começar a perceber coisas que você nunca tinha percebido antes. Você já tinha visto aquilo antes, mas não tinha visto com os olhos preparados, os olhos certos. Você não tinha olhos para ver. Você não tinha a sua interpretação quântica, a sua forma de ver o mundo que justamente modifica aquilo ali. E isso é muito louco. É um exemplo, tá? Mas a música, às vezes você já escuta a música há anos, aí você escuta, um belo dia você está escutando, você escuta um instrumento ali de fundo que faz uma coisa, você fala, caraca, nunca tinha percebido isso, que doideira, tal. E você vai cada vez se aprofundando mais e percebendo mais nuances, o que para você faz aquela obra de arte ali ter um valor ainda maior. Você consegue enxergar valor ainda maior. Eu falo aqui no canal muito, né, também de enxergar valor nas coisas, né? E isso é muito interessante mesmo, né? Tem aquela famosa frase da pérolas aos porcos, e eu acho que tem a ver também, porque não adianta você passar alguma coisa muito complexa que a gente, enquanto humanidade, não vai conseguir compreender, não vai conseguir processar aquilo na nossa mente, e que a gente não consiga enxergar o verdadeiro valor daquilo. Por isso que eu acho que as coisas acontecem aos poucos. Por isso que eu acho que a gente se desenvolve um passinho de cada vez. Por isso que a gente vai descobrindo, isso é assim, isso é assado. Por isso que eu acredito que nenhuma lei seja imutável. Mesmo as leis básicas como, sei lá, a lei da gravidade. Você sabe, se correr ali, se pular da janela, você vai esborrachar lá embaixo no chão, certo? No momento, né? Olha o tempo de novo. No momento, sim, certo, se eu pular, eu vou esborrachar lá embaixo. Porque a lei da gravidade existe nesse momento do nosso ponto de vista, do nosso olhar criador. E esse que é o ponto da mecânica quântica. Que esse ponto de partida, de onde que sai o olhar, modifica as coisas. Faz com que o acontecimento seja mutável. Então acredito que algum ponto, falando em termos de percepção humana, espiritual, de mente expandida, que seja, algum ponto a gente vai ter uma disrupção, inclusive na lei da gravidade. Porque ela é uma coisa mutável. Aparentemente parece que não é, parece impossível, parece viagem, conversa de maluco. Mas será mesmo? Porque muita coisa você pode julgar como conversa de maluco. As próprias doenças que eu comentei que os egípcios chamavam de doenças mágicas passaram a ser doenças conhecidas, normais, tratáveis e não fatais.
Então, bastaram anos e anos de desenvolvimento, milênios de desenvolvimento, para a humanidade chegar num patamar onde aquilo ali passou a ser normal, passou a ser completamente conhecido. E a gente ainda é muito preso nessa ideia de que as coisas são determinadas para todo sempre. E na verdade não são. Dependem exclusivamente do nosso olhar e dos nossos olhos para ver, né? Bom, galera, é isso. Valeu se você viu o vídeo até aqui. Se possível, deixa um like para ajudar na divulgação aí do canal. E se não é inscrito, se inscreve aí. Eu falo aqui no canal mais sobre Bitcoin, né? A importância que eu acredito que essa nova tecnologia tem para dar uma chacoalhada e uma alavancada no nosso desenvolvimento humano, social, espiritual, inclusive. E é isso. Se gostou, se inscreve aí e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço.